Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDI-CT para apresentar o Clique Jornal. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa do rádio web que o SINDI-CT propõe um link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, porque a internet ela rompe barreiras e promove a comunicação sem fronteiras, sempre antenados no mundo virtual, percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. O nosso entrevistado de hoje é o presidente da ASFAV. O que é a ASFAV? É um nome uma sigla um tanto quanto difícil de se memorizar, mas você que é ligado ao mundo da tecnologia vai saber. É a Associação dos Familiares das Vítimas do Acidente do VLS. O nosso entrevistado é o chamado, conhecido aqui no Vale do Paraíba como o comandante Oliveira. É o Oliveira, ele é diretor na Casa do Trabalhador aqui em São José dos Campos. E por que nós o convidamos? Porque estamos de um triste até aniversário, porque foi numa sexta-feira de 2013, não em junho, nem em maio, mas foi em agosto. Foi no dia 22 de agosto de 2003, onde 21 engenheiros e técnicos do CTA, que é o Centro de Tecnológico Aeroespacial, morreram lá no Centro de Lançamento de Alcântara, que é o CLA, em Maranhão, quando eles se preparavam para o lançamento de um protótipo do foguete VLS, que é o veículo lançador de satélite. Entre as vítimas, o Rodolfo Donizete de Oliveira, que é irmão do José Oliveira, que cá está conosco. Mas a vida deve prosseguir e a gente vai falar sobre a Associação dos Familiares e das Vítimas do acidente com o VLS. Oliveira, boa tarde. Boa tarde, Paulo Silva. Boa tarde aos seus ouvintes, aos trabalhadores que nos ouvem. Primeiro, obrigado pelo título de comandante, né? Carinhosamente chamado. Mas, e segundo, dizendo que você fez uma correção importante, que você começou falando em 2013. É 2003. 2003. Dia 22 de agosto, nós completa 12 anos da fatalidade, né? Então, estamos aproximando de... infelizmente, como passa ano, posso dizer aniversário também, né? Mas é aniversário de uma triste fatalidade que a classe trabalhadora, o Brasil, sofreu há 12 anos atrás. A nossa associação é a Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do Acidente do VLS.
né? Que isso engloba toda a sociedade joseense. Exato. Associação dos familiares e amigos das vítimas. Exato. Então, nós fundamos a associação no calor do acidente, né? E, inicialmente, o estatuto da associação previa apenas a participação dos familiares das vítimas. Há 2 anos atrás, no ano de 2013, nós fizemos algumas alterações estatutárias, entre elas, abrimos para a participação de amigos tanto do programa quanto das vítimas. Aliás, quando se fala do programa, você remete imediatamente para as vítimas, né? Porque a gente sabe o quanto os vitimados tinham relação com o programa e, enfim, então quando se fala do acidente, você está falando de uma perda muito grande que nós sofremos aqui na cidade. E mais do que isso, a gente tem a triste informação de que, aliás, não é só informação, né? Os fatos mostram que o programa foi interrompido. Na verdade, todos os compromissos assumidos ainda na época do presidente Lula, né, quando nós concluímos as investigações, eu fiz parte da comissão de investigação, que trabalhamos durante 70 dias investigando todas as denúncias, todas as hipóteses colocadas, né? E aí houve, por parte do governo do presidente Lula, na época representado pelo ministro José Viegas, saudoso ministro José Viegas, saudoso não porque tenha falecido, mas porque a saída dele do Ministério da Defesa criou um vácuo, né, que até agora não se encontrou mais para dar prosseguimento. Exato, não foi preenchido. Mas, de qualquer maneira, Paulo, o que eu dizia é o seguinte, por ocasião da apresentação do relatório da investigação, tanto em Brasília, que nós fizemos a primeira apresentação, quanto aqui em São José, na Câmara Municipal, houve compromissos por parte do governo e que nenhum deles foi cumprido. Na verdade, aliás, o que foi cumprido até agora foram os compromissos assumidos pelo presidente Lula quando ele esteve aqui em São José. Ele esteve, inclusive, numa missa. Exato. Quando ele esteve aqui em São José, teve a missa de corpo presente, lá na quadra do CTA, e lá ele assumiu alguns compromissos que eles foram rigorosamente cumpridos. Porém, os compromissos assumidos pelo seu governo após a investigação do acidente, nenhum deles foi cumprido. O ministro José Viegas, ele era uma das pessoas mais entusiasmadas em dar prosseguimento e assistência às famílias. Cortou esse vínculo com a perda do ministro? Com certeza, Paulo. Um dos problemas, inclusive, que as famílias encontram é que desde a saída do ministro José Viegas, o próprio DCTA, na época ainda CTA, passou a tratar os familiares das vítimas com muito rancor, com muita irresponsabilidade e desrespeito, né? E nós recorremos ao Ministério e, infelizmente, o último contato direto que nós tivemos com o representante do Ministério, que veio ao DCTA para nos receber, há 5 anos atrás, estamos esperando até hoje pela resposta, né? Muito dolorido. Tanto o maltrato, e aí não tem outra expressão, desrespeito e maus tratos, porque as pessoas, as viúvas, os familiares das vítimas iam ao DCTA em busca de alguma informação ou de algum benefício concedido em função da fatalidade e eram tratados como se fosse alguém mendicando alguma coisa e com o maior desrespeito possível, né? Nós encaminhamos essas reclamações, eu inclusive tive a oportunidade de falar pessoalmente com a presidenta Dilma num evento em São Paulo há 2 anos atrás, e na ocasião ela me disse que ia pedir ao ministro que nos recebesse para poder tratar dos assuntos, mas também, infelizmente, não obtivemos uma resposta até esse momento. Perda científica, perda intelectual e a perda humana, que é irreparável. É uma mancha no programa espacial brasileiro? Com certeza. Nós temos, eu inclusive, que fiz parte da comissão de investigação, pude perceber, e toda a equipe da comissão percebeu que o acidente
Diferente de vários boatos que surgiram, que poderia ter sido sabotagem, qualquer coisa do gênero, se você quiser interpretar como sabotagem uma falha gerencial, aí nós podemos dizer que foi sabotagem, porque nós constatamos que a causa do acidente foi uma cadeia de falhas gerenciais em que o principal responsável, nós só não demos nome porque estava nas entrelinhas e muito claro, né? São falhas gerenciais e as principais delas no comando, do comando do programa, que era o diretor do DCTA na época, que, ao que tudo leva a crer, queria colocar em seu currículo como o pai do VLS. E ele... A vaidade falou mais alto. Exato. Ele é pai de 22 vítimas que foram sofreram vitimados naquela ocasião. Porque pelo relatório mesmo, tem uma cadeia de erros, né? Sim. Dentre elas, pessoas a mais que não era para estar naquele local, às vésperas, e várias questões de segurança que não foram verificadas e tudo mais. Então, dizem que a falta de dinheiro, por exemplo, a falta de recursos, a falta de continuidade na questão diretamente ligada ao VLS, foi um dos principais problemas. Aí, nesse caso, a gente não poderia dizer que o principal culpado é o governo mesmo? Então, Shirley, eu já expressei o que vou repetir agora em várias situações e digo o seguinte: ao meu modo de ver, o presidente Fernando Henrique Cardoso, criminoso, ele botou uma corda no pescoço dos 22 trabalhadores, pendurou, e o presidente Lula tinha a oportunidade de cortar a corda para que eles não fossem enforcados ou deixá-los morrer. Ele deixou morrer. Por quê? É uma irresponsabilidade muito grande quando nós observamos, infelizmente, pela carga de trabalho hoje, eu não vi munido de documentos, mas tenho, inclusive aqui no sindicato também tem essas informações, mas o então presidente Itamar Franco deixou o governo com o orçamento, eu vou dizer aqui número simbólico apenas para a gente ter referencial, mas não são os números reais. Digamos o seguinte, me parece que era em torno de 312 mil dólares, ou milhões de dólares, não sei exatamente qual foi a cifra, mas quando o presidente Fernando Henrique Cardoso assumiu, quer dizer, ele assumiu nesse número comparativo com 312 milhões de dólares no Programa Espacial Brasileiro. Ele deixou o governo com 60. Então, a queda de 312 para 60 foi nessa proporção. Como eu disse e repito, o número não é real, mas a proporção é real, né? Então, o que houve nesse período? Realmente uma grande diferença. Não, houve um corte, né? Houve um corte e um sucateamento. Da mesma maneira que o FHC fez com a Embraer, fez com a CSN, fez com as indústrias estatais para sucatear, ele estava fazendo com o Programa Espacial Brasileiro. Tanto é que, por força da mobilização dos trabalhadores, por compreensão do presidente Lula, a plataforma de Alcântara continua sendo nossa, porque já tinha uma mensagem, uma justificativa de mensagem para ceder incomodato para o governo americano por 50 anos a plataforma de Alcântara. Isso aí saiu no Wikileaks, né? O Wikileaks também mostrou aquele que está morando na Rússia hoje, não é? Não, nós tivemos, não só isso, nós tivemos acesso a esses documentos. Tá. No decorrer da investigação, nós tivemos acesso a essa carta de intenções que o governo pretendia fazer. Da mesma maneira que mudou para a Petrobras, essas coisas todas. Mas aí, Shirley, o que eu estava dizendo é o seguinte, toda pessoa, vamos dizer inclusive o seguinte, se vocês têm aqui essa estação de rádio, e aí vocês, por alguma razão, deixaram e veio uma outra pessoa assumir os trabalhos aqui. E vocês foram informados do seguinte, aqui, a pessoa que assumiu, digamos, vamos fazer o comparativo. O Paulo Silva está com a estação de rádio, ele saiu, a Shirley veio e assumiu. O Paulo Silva passou a informação para a Shirley o seguinte, quando eu saí, o sindicato, não sei se é dessa forma que funciona, mas o sindicato nos dava um recurso de 50 mil reais por mês para manter a rádio. E aí, agora eles baixaram para 5, eu não consigo mais. Aí você chegar aqui
e dizer o seguinte: eu vou tocar a rádio com 5 mesmo. Fazer a mesma coisa que fazer com 50. Então, é isso que fez o nosso governo. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, sou defensor do nosso governo. O governo do presidente Lula foi o que mais realizou para o social, para o povo mais pobre nesse país. A presidenta Dilma vem dando sequência, apesar das últimas ações ser contrárias aos trabalhadores, mas a verdade vem fazendo isso. Agora, o que o presidente Lula fez, o governo do presidente Lula fez, naquele momento também foi criminoso. É o que eu disse. O Fernando Henrique, na sua postura neoliberal de entreguista, ele foi sucateando o programa para fazer o mesmo que fez com a Embraer, para fazer o mesmo que fez com as estatais que ele privatizou, né? Que é dizer o seguinte: essa empresa, esse ramo não presta, então vou vender barato. Inclusive já tinha, como eu disse, tinha a carta de intenções para transferir por comodato para os Estados Unidos a plataforma de Alcântara. Mas só rapidinho, só para fechar esse assunto, usando como exemplo, o máximo que poderia de acontecer um acidente aqui na rádio CT por conta de falta de recursos seria a falta de um extintor, de repente até um incêndio, mas eu conseguiria sair, né? Agora, no caso deles, é uma coisa muito mais grandiosa, que tem um potencial destrutivo de vidas, né? E foi exatamente o que aconteceu. Então, trabalhar com baixo recurso... E na sequência eu vou dizer, inclusive, os cortes que foram realizados, que é mais ou menos, não, é muito próximo dessa comparação que você faz do extintor de incêndio. A gente fala já com o José Oliveira, o querido comandante José Oliveira, que é o presidente da Associação dos Familiares e Vítimas do Acidente com o VLS. Um instante só, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal com o José Oliveira, que é o presidente da ASFAV, que é a Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do acidente do VLS que aconteceu em 2003. Estamos no mês de maio, finalzinho de maio, mais 2 meses completa mais um ano, pois foi no 22 de agosto.
Amintas Rocha, Antônio Sérgio, Carlos Alberto, César Augusto, Daniel Faria, Eliseu Reinaldo, Gil César, a Gines Anania, Jonas Barbosa, José Aparecido, José Eduardo Pereira, José Pedro, Luiz Primon, Mário César, Levi, Massanobo, Maurício Vale, Roberto Tadashi, Sidney Aparecido, Walter Pereira e Rodolfo Donizete de Oliveira. Quem era o Rodolfo aqui para São José dos Campos, Oliveira? Então, Paulo, eu tenho dificuldade até de falar isso, e me emociono porque era o meu irmão, né, mais novo, querido, e que a gente, inclusive, se tornou amigo, e quer dizer, ia para pescaria, para caça. Era o caçula ou era do meio? Ele era o caçula dos homens, e abaixo dele só tem uma irmã, né? Quer dizer, mas aí era um grande companheiro, amigo e tal. Mas aí, se você me permitir, eu prefiro nem entrar nesse assunto porque me emociona muito, né? E aí daqui a pouco vai travar a minha língua e eu vou chorar aqui, não vou conseguir prestar a informação que a gente tem como objetivo também trazer aqui. Com todo o respeito, que quero dizer aqui o seguinte: a memória do Rodolfo está sempre presente, e faz muita falta, né? Faz muita falta para o Brasil, para a ciência brasileira e para a família, porque você, quando olha para sua irmã mais nova, vai lembrar do Rodolfo, e quando vai lá no memorial que foi construído, né, naqueles jardins lá do MAB, né, o MAB, Exato. Memorial Aeroespacial Brasileiro, lá tem lá um monumento, e está lá o Rodolfo também. Com certeza. É a cara do Rodolfo. Oliveira, esse acidente, foram tantas as versões que falaram-se em tantos assuntos que levaram a esse acidente. Agora, como ele aconteceu? Foi uma explosão ou foi uma queima? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: houve uma queima intempestiva. Na verdade, o motor, vou dizer assim de uma forma menos técnica, para poder até que o ouvinte nos compreenda direito. Porque a pessoa que não participa do programa, eu aprendi no período da investigação, né? Mas também não sabia. O que aconteceu é o seguinte: você tem um veículo lançador de satélite, que é um equipamento muito grande, né? Que, para você ter uma ideia, aquele veículo era abastecido por toneladas de combustível sólido, né? E ele ficava travado numa plataforma. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais da plataforma, mas vou falar só respondendo o que você falou. Do lançador. Desse veículo. Ele fica travado como se você pegasse um equipamento e com estrutura de ferro, comparado ao trilho de trem, que lá é muito mais forte, né, pelo o peso da estrutura. Ele estava travado e aí houve uma ignição não preparada, digamos assim. O motor ligou sozinho. Houve o que aconteceu? Houve alguma coisa que aconteceu na operação que fez com que uma corrente elétrica acessasse a rede do veículo. E à medida em que ela acessou, ela chegou até o propulsor e deu partida. Aí vamos dizer, o motor começou a funcionar travado embaixo de uma plataforma. Então toda aquela, eu não me lembro, inclusive, a memória chega a uma certa idade, você não guarda muita coisa, né? Mas eu sei que eram toneladas de combustível sólido que estavam lá armazenados. Esse combustível, ele queimou no local, ele não explodiu, não houve explosão. Ele foi queimando como se o veículo tivesse saindo da Terra e indo para Marte, ou para a Lua, para a estratosfera. Então aquilo deu uma temperatura de 30 mil graus, né? Você imagina. Então, respondendo a sua pergunta, não houve explosão, houve uma queima intempestiva no lugar. E aí cabe dizer, inclusive, o seguinte: das várias hipóteses que foram levantadas com relação ao acidente, eu digo com plena segurança, porque ainda que não fosse especializado, acabei me especializando até nesses 70 dias que nós trabalhamos na comissão,
E na comissão era composta por engenheiros técnicos da SBPC, da Unicamp, vários especialistas que têm conhecimento mesmo, inclusive engenheiros do CTA, engenheiros do Ministério da Defesa. E aí, o que nós verificamos, o Lano deve estar pensando em mim, Paulo. O que nós verificamos é o seguinte, que houve uma cadeia de falhas gerenciais. E quando se fala falhas gerenciais, como eu já repeti algumas vezes, não pode se atribuir ao técnico ou ao faxineiro, e sim ao comando do processo. O que aconteceu? O criminoso do governo FHC cortou o orçamento, e o comandante que aqui estava no CTA, mas que ia lá em Alcântara para palpitar lá, e que ficou na salinha dele lá, assistindo ao acidente acontecer, ele autorizava a fazer gambiarra no programa. Por exemplo, por ser um programa muito complexo, tecnológico, uma série de elementos assim, e por estar a plataforma à beira do mar, todo o material ele corre o risco de corrosão. Então, a cablagem... Como um automóvel que anda nas praias. A cablagem elétrica, a recomendação internacional é que ela tem que ser blindada. E, infelizmente, esse tipo de cablagem não se produz, pelo menos na época, hoje eu já não sei mais, mas não se produz no Brasil. Então, era comprado no exterior, o custo era bem maior, né, era importado, e aí acabou, num determinado momento, aí algo em torno de 3 meses do acidente, acabou esse cabo. O comandante do DCTA mandou comprar um depósito de materiais de construção lá em São Luís, gente, esse cabo para poder funcionar. Tá certo? Isso é uma coisa. Agora, se você verificar, outra questão, por exemplo, o veículo que é abastecido a combustível sólido, que já está, inclusive, se superando, praticamente não tem mais no mercado internacional. Há uma recomendação que ele tem que ter um dispositivo manual de segurança, que é igual àquele sistema que você fazia mudança de linha de trem, não sei se faz ainda hoje. Exatamente. Você pega um cabo lá e você afasta o trilho. O sistema é mais ou menos parecido, que dá um distanciamento, esse dispositivo, ele afasta um ponto elétrico do outro a uma distância de 50 centímetros. Para não ter contato. Exato, para não ter contato. E isso, inclusive, se tivesse com esse dispositivo atuando, não teria a passagem de corrente para chegar ao propulsor que entrou em funcionamento. Mas o que aconteceu? Num determinado momento, o dispositivo estragou. Sabe o que fez o comandante do programa? Ele mandou ir numa loja de materiais de construção e comprar um dispositivo elétrico simples. O dispositivo elétrico ele fica a distância de milímetros, enquanto o manual é distância de 50 centímetros. E isso foi comprovado? Isso foi comprovado. Isso está no nosso relatório da Comissão de Investigação. Isso está no nosso relatório. Mais do que isso, eu estou falando as coisas que mais pesadas. As coisas mais pesadas. Não, eu poderia ficar aqui 2 dias falando sobre o que nós fizemos lá. Mas as coisas mais graves que acontecem. Um dia antes de ocorrer o acidente, o veículo estava fora, porque ele tem um sistema que faz correr por cima do trilho e sai para fora da plataforma. Então ele estava fazendo a manutenção do veículo para poder preparar para lançar no dia seguinte. O que ocorreu? Choveu. Tá? Choveu, o comandante pediu para recolher imediatamente, molhado o sistema, e aí a recomendação é que aí comece toda a preparação, tem que ver os componentes que são vetados, substituir, por conta da chuva. Substituir, porque isso coloca em risco. Você pode ter, inclusive, esse pode ser um dos motivos iniciais do funcionamento, porque isso é uma coisa prática. Lá na sua casa, se você molhou um fio e relou na lataria do fogão, claro, ele fecha curto. Tá exatamente. Certo? O que fez o comando do programa? Mandou enxugar com ventilador. Mandou enxugar com ventilador. Nossa, é um gênio. Um dia antes do acidente, ele mandou enxugar com ventilador. E não fez revisão em nenhum sistema. Sistema de alto risco. Teria que ver, inclusive, o componente elétrico X, ele precisa ser substituído. Esse dá para você, mas tem que tirar e tem que enxugar individual. Não, mete o ventilador lá, enxuga, porque nós precisamos botar esse veículo no ar amanhã. Isso aconteceu. Quer dizer, foi uma sucessão de erros, mas comandado por uma cabeça só. Não, tinha uma cabeça que decidia tudo.
Por tudo. Porém, tinha uma equipe me parece que de 5, que era subordinado a esse comandante do DCTA. Que dava a estrutura àquele comando. Aí qualquer coisa que eles não tinham a competência de decidir, eles chegavam ao comandante e falavam, tem essa situação. Ele manda fazer desse jeito. É assim que é. Morreu algum militar ou não? Só civil? Olha, eu diria que felizmente não morreu nenhum militar. Felizmente que eu digo é porque eu não desejo morte de ninguém, mas eu sou da opinião que esse comandante, mais alguns que a ele estavam ligados na época, deveria ter ido, até porque, infelizmente, com o sistema corporativo que existe na justiça, que quem julga militar é a justiça militar, ele nem condenado foi. Né? Nós vamos para mais um intervalo e a gente volta já para falar do mais emblemático programa de desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, o VLS, que agora no mês de agosto completa 12 anos deste acidente, e o presidente da ASFAV, que é a Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do VLS, aqui de São José dos Campos, está falando dessa sucessão de erros que culminou na morte de 21 engenheiros, 21 cientistas, 21 pais, 21 amigos. Se for multiplicar por 21, morreram ali centenas de brasileiros embutidos nesses 21 técnicos e engenheiros do DCTA aqui de São José dos Campos. Um instante só, o Clique Jornal volta já. Informação, denúncia e, é claro, um pouco também de emoção num momento tão especial da vida dos brasileiros. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, com o José Oliveira, o presidente da ASFAV, Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do acidente do VLS, que agora no mês de agosto de 2015 completará 12 anos de existência deste acidente. Quero registrar aqui, Oliveira, aonde estão nos acompanhando pelo INPE no Brasil inteiro. Confirmando a audiência,
os funcionários e cientistas do INPE-DCTA aqui de São José dos Campos, o CPTEC em Cachoeira Paulista, nos ouve também CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, acompanhando pela internet CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. A CLA também, onde ocorreu o acidente, nos ouve lá em Alcântara, no Maranhão, o Centro de Lançamento de Alcântara. Nos acompanha também os ouvintes, internautas e técnicos do INPE de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, e finalmente a unidade regional do INPE do Centro-Oeste Brasileiro, na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso, acompanhando a sua fala. Ô Paulinho, acrescentar mais um instituto aqui, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que é o CEMADEM. O CEMADEM. O CEMADEM, muita gente confunde, acha que ele é do CPTEC, mas na verdade é um órgão independente, que estava em Cachoeira Paulista e agora passou para... está no Parque Tecnológico aqui em São José dos Campos. Então, inclui aí na lista o CEMADEM, que o pessoal recentemente se filiou ao sindicato, está tendo um bom contato aqui com o sindicato, então vale a pena sempre lembrá-los. Então, o CEMADEM do Parque Tecnológico aqui em São José dos Campos, CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Então, em São José dos Campos, a gente tem INPE, DCTA e CEMADEM. Acompanhando a fala do Oliveira. Bom, Oliveira, saiu uma notícia. Bom, só lembrando que você não citou, mas a gente pode citar a título de informação que o comandante na época desse acidente era o Major Brigadeiro Tiago da Silva Ribeiro. É esse mesmo, não é? Então, Paulo, primeiramente eu quero transmitir aqui o meu abraço aos trabalhadores de todas essas unidades que você citou aqui e fazer um alerta para eles. Hoje é um dia nacional de luta contra todos os malfeitos que estão programando para os trabalhadores do próximo período, especialmente o PLC 4.330. Então, é muito importante que os trabalhadores se organizem, os trabalhadores que estão vinculados ao Programa Aeroespacial Brasileiro, se mobilize, se organize, que dê apoio às lutas dos demais trabalhadores, porque a continuar do jeito que as coisas andam, não apenas o programa não vai para frente, como daqui a pouco vão encontrar motivos para reduzir o quadro de funcionários, e aí vai buscar alternativa na lei para poder demitir e reduzir os trabalhadores. Esse é o primeiro alerta. Com relação à pergunta que você faz, de fato, era o Brigadeiro Ribeiro, o comandante na época, a voz final era dada por ele sobre o comando. Tinha aí uma equipe de comando, mas a voz final era ele que dava. E que 6 meses depois do acidente deixou o comando. Normalmente tem um rodízio, não sei se é por causa do rodízio, mas, como eu disse ainda há poucos, infelizmente, todas as pessoas que nós, à medida em que nós identificamos na comissão de investigação, e isso não é palavra do Oliveira, inclusive, na ocasião, a nossa comissão de investigação era presidida pelo vice-diretor do CTA, um brigadeiro que, diga-se de passagem, conheci, aprendi a respeitar, tornei até amigo dele, não sei também onde anda hoje, e a minha cabeça não traz o nome dele, eu não consigo lembrar o nome dele na época, mas estou citando porque, como eu disse, tinha especialistas da SBPC, da Unicamp, da USP, inclusive nós tínhamos aqui 2 estrangeiros fazendo parte da nossa comissão de investigação. Então, é uma comissão que foi constituída pelo presidente Lula, mas que tem respaldo na comunidade científica brasileira, e a conclusão que nós chegamos assinado por toda essa equipe, que eram 26 pessoas participando da comissão de investigação, é que a causa do acidente é uma cadeia de falhas gerenciais, entre as quais eu já citei alguns elementos, mas nós identificamos, para você ter uma ideia, 31 falha gerencial. 31. Que isso? Sabe o que é 31 falha num programa de tanta envergadura? Realmente é um absurdo. Eu acho que, por ele ser militar, ele não teve... Se fosse um civil, de repente, ele teria sido, chamado para responsabilidade e tudo mais, de um modo diferente. Eu achei que ficou muito assim, né?
vamos fazer aqui a comissão, vamos fazer, relatar o que aconteceu e fica tudo isso por isso mesmo. Eu acho que deveria ter sido punido, se enquadrado mesmo, né? E aproveitando aqui, Paulinho, que você citou todo mundo aí que está ouvindo, o Christian Martins, lá da Câmara, ele pediu para falar que a Câmara lá está ouvindo o Oliveira e está gostando aqui das histórias. Olha que bacana. Obrigado, nosso abraço ao Christian, o pessoal, os trabalhadores da Câmara que estão ouvindo. E nosso objetivo é esse, né? Infelizmente, eu gostaria de não estar aqui. Gostaria de não estar aqui. Gostaria de não estar presidente dessa associação. Aliás, gostaria de, nesse momento, estar, como toda sexta-feira, grande parte dos vitimados se reuniam num bar lá na 23 de maio, na Vila Maria, tomava cerveja. Na esquina lá. Frente ao posto. Exatamente, fazia o seu churrasquinho e tal. Eu gostaria de estar aguardando agora, como sempre, na sexta-feira, o Rodolfo me ligava e falava, o Pingão, assim que ele me chamava. Né? Que legal. Vamos lá hoje comer uma carne assada? Eu gostaria nesse momento, estar me preparando para ouvir o convite dele. E nós que somos jornalistas, a gente gostaria, em vez de estar falando do acidente do VLS, falando que o VLS foi um sucesso, que foi lançado, e que estaríamos lançando o VLS 2, etc, etc. Mas, então, Chile, Paulinho e os ouvintes, eu quero aqui, inclusive, não poderia deixar de dizer o seguinte, para nós, familiares, há um desrespeito muito grande. Não vou pegar nem os detalhes, como eu citei no início, no tratamento que as famílias receberam, mas o desrespeito está em não cumprir o compromisso de fazer a homenagem aos vitimados, porque nós sabemos que cada um daqueles que partiram e os que restaram aqui, que trabalhavam no programa, tinha muito amor àquele programa. Eu me lembro, inclusive, uma passagem, no dia do acidente, eu fui à casa do meu irmão, por volta das 7 da noite, enquanto a gente ainda estava buscando informação de quem foi vitimado ou não. E ela disse, olha, vamos aguardar, mas eu não tenho esperança. Aí, quando foi à meia-noite, quando recebemos a informação oficial, eu fui comunicá-la e aí, na época, ela disse o seguinte, a emoção toma conta, principalmente quando lembra que você esteve na casa do Rodolfo, e são tantos nomes, o Amintas, o... mas aí ela disse o seguinte, eu não tinha dúvida, porque ela mostrou meu sobrinho, que agora já está grande, né? Ela disse o seguinte, esse é o segundo filho dele, o primeiro era o VLS. E assim eram todos. Que maravilha. Assim eram todos, né? O amor que eles tinham pelo programa. A gente sabe, por exemplo, que vários deles tiveram proposta de trabalho muito melhor. O Rodolfo, por exemplo, na época, ele recebeu um convite da Vibras. Na época a Vibras estava em plena carga, né? Ele estava terminando o curso dele, né? Ele estava de técnico, terminando o curso, e recebeu um convite da Vibras e ele falou, enquanto ele usou até uma expressão meio popular, né? Enquanto essa merda não for pro ar, eu não saio de lá. Olha, saiu. Porque a gente sabe que o pessoal trabalha muito engajado mesmo, né? Olha, mas eu vou falar o nome do Rodolfo várias vezes. Se você quiser chorar, eu acho que o choro é o carimbo eterno de uma lembrança, de uma saudade que fica de um cientista brasileiro e do CTA que representa tanto para o povo brasileiro. Agora, eu vi agora há pouco uma matéria da Débora Nogueira, ela é da UOL, e ela disse que no site da AEB, da Agência Espacial Brasileira, e de acordo com o vice-diretor do DCTA, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia da Aeronáutica, o Vander Golfeto, o programa do VLS pode não ser concluído por falta de verba, recursos humanos qualificados e dificuldade tecnológica. Exatamente os recursos humanos que nós perdemos naquele 22 de agosto. Então, Paulo, como eu disse, a principal insatisfação nossa é que o compromisso do governo não só não foi cumprido, como foi abandonado, né? O compromisso que o presidente Lula assumiu na ocasião é que, antes de terminar aquele governo, o VLS seria lançado. Não foi, e aí vai sendo abandonado. E é verdade isso que está dizendo. Entre outras medidas impopulares que está sendo adotada agora, essa, inclusive, ela não vai somente ao encontro dos trabalhadores, ela vai contra o país, porque o veículo lançador de satélite nacional faz parte da nossa independência, né? Então, qualquer governo que se preza faz investimento para a sua independência, né? Nós não podemos fazer igual o Fernando Henrique fez, que assinou
o tratado, digamos assim, para que não produzíssemos a arma atômica, né? Porque a um determinado momento pode haver necessidade. Então hoje o Brasil não pode investir nisso. Vai ficar refém. Vai ficar refém, né? E o veículo lançador de satélite vai na mesma direção. Então qualquer governo responsável e que pensa na sua nação tem que investir no programa espacial brasileiro. Bem, inicialmente a previsão era de que o VLS estaria completamente finalizado este ano. Agora, no entanto, a expectativa mudou e o planejamento é para testar parte do foguete no ano que vem. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já para finalizar, até porque o José Oliveira, o comandante Oliveira, ele tem outros compromissos e esta marca desta entrevista vai ficar eternizado aqui nos estúdios da Rádio CT. Você vai poder acompanhar agora às 9h, no sábado, no domingo e também pelo YouTube, para que todo mundo veja a insatisfação e a luta dos familiares e dos amigos das vítimas do VLS. Um instante só, a gente volta já com o José Oliveira, o comandante Oliveira, aqui na Rádio CT. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, com José Oliveira. Ele é o presidente da ASFAV, Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do VLS, um acidente que ocorreu no dia 22 de agosto de 2003. Oliveira, o Programa Espacial Brasileiro, então, anda dessa maneira, mas nós citamos aqui que em relação à conclusão do VLS, e eu me lembro que na época saiu uma notícia dizendo que o presidente Lula, ele prometeu, foi numa quarta-feira, as famílias da tragédia da base de Alcântara, encaminharam um projeto de lei no Congresso Nacional propondo
o pagamento da bolsa de estudo aos filhos das 21 pessoas, inclusive do Rodolfo, até que eles se formem numa universidade. A promessa foi feita durante o velório, porque aqui em São José foram 19 vítimas do acidente, não é? Com o veículo lançador de satélites. Você citou até agora aí a sua cunhada, quando o Rodolfo dizia que ele tinha 2 filhos. Um era o VLS e o outro é o teu sobrinho. Dessas promessas do presidente Lula, a bolsa de estudo, o atendimento às famílias, o que é que se concluiu? Então, Paulo, eu tenho que fazer justiça em afirmar o seguinte: os compromissos assumidos pelo presidente Lula com as famílias lá na quadra do DCTA, da Bolsa Educação, da indenização, da pensão, essas coisas todas foram cumpridas. É verdade que, com o passar do tempo, algumas coisas foram desrespeitadas, como, por exemplo, a assistência psicológica que ele forneceu, assistência à saúde. O pessoal lá do CTA passou a criar dificuldade para vender a facilidade. A família chegava, tinha problema, eles começavam a colocar todos os obstáculos para ver se as famílias deixavam de ter. Mas o governo pediu revisão também das indenizações? Teve alguma coisa assim também, não teve? Não, o que houve foi o seguinte: o governo assumiu um compromisso, que aí inclusive foi um compromisso importante, de indenizar a todas as famílias indistintamente, num valor único para todas as famílias, que eu prefiro nem ficar falando de valores, até porque nós já tivemos problema com familiares que foram perseguidos por isso e tal. Já acabou todo o dinheiro que receberam, mas ainda é problema. Agora, esse valor, com certeza, simbolicamente, ele foi importante, até porque, se nós verificarmos o acidente ocorrido 5 anos antes da P4 lá no Rio, a estação da Petrobras, até agora continua tramitando na justiça. O presidente da época, né, o vendedor das nossas estatais, não reconheceu a responsabilidade pelo acidente, e aí foi para a justiça. Aí quando vai para a justiça, essa situação complica. Mas as famílias, o governo assumiu o compromisso conosco, que dava aquela indenização, que foi paga ainda em dezembro de 2003 a todas as famílias, e se houvesse que as famílias ficavam liberadas, não precisavam assinar nenhum termo de quitação, que poderia ingressar na justiça, e se a justiça determinasse uma indenização maior, ele cumpriria. 20 das famílias ingressaram com ação e estão tramitando na Justiça Federal. Evidentemente, se transitar e julgado a forma que está sendo interpretado, teremos indenizações muito grandes ainda a ser pagas. Mas, de qualquer maneira, voltando aí à questão que o Paulo me perguntava, nós estamos aí para completar 12 anos do acidente, e aí, como eu disse, as questões assumidas para o benefício das famílias foram cumpridas. Porém, o principal para nós está sendo desrespeitado, que é a homenagem às vítimas. Como eu falei, a importância que tinha para elas é dar prosseguimento ao programa. E o presidente Lula, inclusive, assumiu o compromisso na ocasião. Esse foi o único compromisso que ele assumiu lá na quadra, que não foi cumprido, que até o final daquele governo dele, que terminou em 2006, em 1º de janeiro de 2006, o VLS iria voar com sucesso. Não foi. Depois a justificativa foi que as recomendações que nós fizemos na comissão de investigação, elas eram demoradas e teria que implantar. Evidentemente nós queríamos que implantasse, e aí adiou, e esse já é o 4º adiamento que está tendo. E outra coisa que é importante lembrar aqui é o seguinte: alguns dos compromissos assumidos pelo governo não cumpridos. Ficou firmado que em 60 dias seria formada uma comissão de acompanhamento que não fazia parte do programa, uma comissão externa, com membro da SBPC, da Unicamp, vários setores, inclusive o presidente da associação, na época, que ainda continua sendo, eu, Oliveira, fui indicado para essa comissão de acompanhamento. Até o momento, nós não fomos convidados sequer para visitar o IAE para ver se alguma correção foi feita. Né? Então, eu considero que nada foi corrigido. A Chile falava que agora há pouco, que foi colocado segurança na plataforma. A programação é que até junho de 2004, essa comissão iria fazer uma perícia lá na base do CLA. Bom, se foi
eu, pelo menos, na condição de presidente da associação, não estou sabendo. Olha, desse acidente de 22 de agosto, saiu a notícia que o comandante Tiago Ribeiro teve a decisão de remover o DMS. O que era que levou à morte os cientistas? O que é DMS? Dispositivo Manual de Segurança, que é aquilo que eu falei que foi substituído por uma gambiarra lá algo que tem uma distância de meio metro para não passar corrente, substituiu por um eletrônico que tem uma distância de milímetros. Que o dispositivo eletrônico, ele até faz parte das recomendações internacionais, desde que o veículo não seja movido a combustível sólido. O combustível sólido, ele tem a queima mais fácil. Né? Olha, eu fico aqui a imaginar, e pela notícia que está circulando aí no site da Agência Espacial Brasileira, de que, de acordo com até o vice-presidente do DCTA, o Vander Golfetto, de que, olha, está difícil e tal. Quer dizer, o grande sonho, a grande homenagem é que esse programa espacial brasileiro ele tenha prosseguimento e que o VLS realmente venha a funcionar. E eu fico aqui imaginando que você, como presidente da associação, para que no lançamento que ele suba o VLS com a foto dos 21, inclusive do Rodolfo, bem sorrindo, bem sorridente, que os familiares devem ter, a foto desses cientistas subindo para o céu. Com certeza, Paulo. Essa é uma homenagem extremamente importante e nós queremos o sucesso do programa. Eu não gostaria de estar aqui falando mal do governo, não gostaria gostaria de estar lá esperando o Rodolfo ligar para ir comer o churrasco, mas a homenagem que nós vamos fazer é essa. Então, governo brasileiro, por favor, cumpra o compromisso, faça a homenagem merecida a esses trabalhadores que foram vitimados, são heróis da nação brasileira, porque trabalhavam pela nossa independência. Muito bem. Os números apresentados pelo DCTA apontam uma descontinuidade de recursos para o VLS, que é previsto no Programa Nacional das Atividades Espaciais, que é o PNAE. Esse documento orientador de investimentos da área mostra que, no total, o programa deveria receber cerca de 155 milhões. No entanto, até o momento, foram executados apenas 108 milhões. Então, eu reafirmo aqui o pedido que o governo da presidenta Dilma não incida no mesmo erro do criminoso Fernando Henrique Cardoso de deixar esse sucateamento do programa, que, na verdade, isso é fazer com que não aconteça, né? E aí, eu quero encerrar aqui, Paulo, até porque o meu compromisso já está em cima da hora, dizendo o seguinte: eu estou aqui falando aquilo que a gente constatou, tenho momentos de emoção que é difícil conter, inclusive, mas eu quero aqui mandar uma mensagem. No período mais crítico dos 3 anos pós-acidente, eu recebi ameaças por telefone, foi um militar procurar a deputada Ângela na época para pedir para eu me afastar das coisas, porque estava criando muito problema. Eu espero que isso não se repita, até porque eu já enfrentei a ditadura militar, já fui preso no DOPS, hoje sou iniciado político. Essas coisas não me assustam. Então, se quiserem me processar, processe. Tudo que eu estou falando eu tenho documentado, faz parte das análises que nós fizemos na conclusão da comissão de investigação. Poxa vida. Bom, mas a gente vai dar continuidade. Esse é o primeiro bate-papo aqui. Estamos sugerindo aqui ao Departamento de Comunicação do SINDICT, que a jornalista Shirley Marciano mais a Fernanda volte a fazer uma matéria, até porque vai fazer 12 anos. Então, com essa entrevista que a gente fez aqui na rádio, eu já estava até pensando, né? Foi tão emocionante, Oliveira, porque é diferente de a gente olhar o documento e ver alguém contando como você contou. A gente vai reproduzir, se faltar alguma coisa, né? Eu vou te procurar de novo, para a gente fazer uma matéria. Para a próxima edição. Não, para os 12 anos do Então, do 12 anos vai ser em agosto. Exato. Então, maio, junho, julho. Julho poderia ser uma bela matéria. Olha, nós estamos à disposição, o que pudermos contribuir para elucidar essa questão e para... nós não podemos permitir que isso caia no esquecimento. Jamais. É lógico que as coisas o tempo vai passando, inclusive as famílias se dispersaram, cada um vai cuidar da sua vida. Mas cabe a quem pensa no país, a quem pensa num programa como esse, a quem pensa em trabalhador, porque na verdade lá verdadeiramente, literalmente, os trabalhadores deram sangue pela independência do nosso país. Deram a alma também. Oliveira, então pode preparar
a foto do Rodolfo e dos outros 20 engenheiros bem sorridentes para estampar, como faz na Fórmula 1, não é que se coloca lá a foto das pessoas para colocar quando o VLS subir. Eu tenho certeza que vai subir. Eu só quero corrigir aqui que dos 21 que foram velados aqui em São José foi só 19, porque o Luiz Primon e o Masanobu, o Shimabukuro, eles foram velados fora de São José dos Campos. Então foram apenas 19, né? Não, foram 18, porque tem 18. um dos vitimados é de Jacareí, outro de Taubaté e outro de Caçapava. Até viu de Jacareí também. José Oliveira, em nome da Rádio CT, nós queremos agradecer e dizer muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui no Clique Jornal. Somos nós que agradecemos o espaço e a oportunidade e quero aqui, inclusive, dizer às famílias dos vitimados que se por algum equívoco eu deixei de faltar com a verdade, que me procure para corrigir, mas espero estar sendo fiel àqueles que representam por uma causa tão nobre e tão desagradável. Muito obrigado. Bem, amigos, Amintas Rocha Brito, Antônio Sérgio Cesarini, Carlos Alberto Pedrini, César Augusto Varejão, Daniel Faria Gonçalves, Eliseu Reinaldo Vieira, Gil César Marques, Gines Ananias Garcia, Jonas Barbosa Filho, José Aparecido Pinheiro, José Eduardo de Almeida, José Eduardo Pereira, José Pedro Pérez da Silva, Luiz Primon de Araújo, Mário César Levi, Masanobu Shimabukuro, Maurício Biela Vale, Roberto Tadashi Seguchi, Rodolfo Donizete de Oliveira, Sidney Aparecido de Moraes e Walter Pereira Júnior. Esses nomes, você, povo brasileiro, pode se orgulhar. São os nomes dos heróis brasileiros. Entre tantos, mas esses são os heróis da tecnologia. Esses são os heróis da ciência brasileira. Eles deixaram a marca. E eu tenho certeza que quando subir o VLS, que vai subir o VLS, ele vai subir com a foto desses 21. E que os familiares lembrem com muita alegria, porque é na pessoa do Amintas, do Walter, do Gil, do Daniel, de todos eles, em especial do Rodolfo Donizete de Oliveira, que nós estamos nesta fé de que, por um momento, o Programa Espacial Brasileiro deu uma pausa, mas vão passar por cima de tudo isso. E esse veículo lançador de satélite vai brilhar na estratosfera, vai brilhar no céu do Brasil, no céu do mundo. Associação dos familiares e amigos das vítimas do VLS, muito obrigado por manter viva a lembrança dos heróis brasileiros. Bem, amigos, ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editorialista, minha colega jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro, e a presidência do também engenheiro, especialista em trem de pouso, o presidente Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, audiência, companhia, amizade de cada um de vocês e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.